Boa tarde, hoje é quinta-feira, 12 de maio e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje pela manhã a medida provisória que autoriza o governo federal a doar imunizantes contra a Covid-19 a outros países. O texto vai à promulgação. A medida provisória tem caráter humanitário e estabelece a doação de vacinas para países que tenham dificuldades no acesso ao imunizante. As despesas para o transporte vão ficar a cargo dos países destinatários da doação ou correrão à conta de dotações orçamentárias do governo federal ou de colaboradores. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, dados do Unicef apontam que países como Áustria, Hungria, Suíça, Espanha e Portugal receberam o número de doses equivalente a mais de 170% de suas respectivas populações, ao passo que Burundi, República Democrática do Congo, Haiti, Camarões e Iêmen receberam doses correspondentes a menos de 6% de seus habitantes. O Brasil, por sua vez, está no seleto grupo de países com proporcionalmente maior número de doses em relação à população, 148%. Todas as doações deverão ser efetivadas por intermédio do Ministério da Saúde. Caberá à pasta definir os quantitativos e destinatários dos imunizantes doados, devendo ser ouvido o Ministério das Relações Exteriores. A entrega só vai acontecer após a manifestação de interesse do país beneficiado. O texto também determina que as doações não vão poder acarretar prejuízo à vacinação da população brasileira. Argumenta-se que o atual cenário da vacinação no país permite ao Brasil colaborar, respeitada a priorização da vacinação da população brasileira, com campanhas de imunização de outros países que eventualmente se encontram atrasadas, em caráter de cooperação humanitária internacional. Os parlamentares também aprovaram a medida provisória que prorroga por mais um ano os prazos de regimes aduaneiros especiais de drawback. O texto segue para a sanção do presidente da República. Os regimes aduaneiros especiais de drawback são incentivos fiscais dados a empresas exportadoras quando compram matérias-primas e mercadorias para o processo produtivo. A prorrogação acontece por causa da pandemia da Covid-19, que prejudicou empresas exportadoras que não conseguiram vender seus produtos devido à queda da demanda. As alterações nas previsões de exportações de empresas usuárias do drawback, em virtude de situação de força maior imposta pela pandemia do Covid-19, poderão tornar inviável a observância dos prazos para a conclusão dessas operações conforme previsto nos atos concessórios. Nessa hipótese, a legislação determina às empresas o recolhimento dos tributos exonerados com os respectivos encargos. Isso acarretaria graves ônus financeiros em adição aos prejuízos decorrentes da perda de negócios. A prorrogação excepcional evitaria, assim, a inadimplência. Secretários de Fazenda reuniram-se hoje com o presidente do Senado. Eles estão preocupados com a queda na arrecadação devido ao congelamento da alíquota do ICMS cobrado sobre os combustíveis. Na ótica dos estados e dos seus secretários de Fazenda, há uma perda de receita de mais de 30 bilhões de reais, estimada para o ano de 2022, que é, na ótica deles, uma contribuição muito considerável para a questão do preço dos combustíveis. Diversas variáveis foram discutidas, nós então deliberamos que é fundamental fazermos um encontro com os governadores de estado e identificar o que mais os estados podem fazer na contribuição para a sociedade relativamente à contenção do preço dos combustíveis. Os secretários de Estado apontam soluções, pregam a necessidade de uma reformulação do sistema tributário, defendem a PEC 110, que está no Senado Federal sob a relatoria do senador Roberto Rocha, que seria, na ótica deles, uma solução para essa equação do ICMS com o ISS na criação de um imposto único, um imposto sobre valor agregado. A PEC 110 deve ser pautada no Senado nas próximas semanas. Já nesta semana, eu acredito que o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, possa submeter ao crivo da CCJ a PEC 110 e, uma vez aprovado na CCJ, há o compromisso da presidência do Senado de apreciação dessa proposta de emenda à Constituição. E um outro ponto abordado pelos secretários é a defesa daquilo que nós aprovamos no Senado
no projeto de lei 1472, de autoria do senador Rogério Carvalho, relatado pelo senador Jean Paul Prats, que é relativamente à conta de equalização, à conta de estabilização, que utiliza-se de diversas receitas, mas, sobretudo, dos dividendos da Petrobras para a União, para que esses dividendos, que hoje são estratosféricos, muito além da média mundial, para uma empresa desse segmento, que isso possa ser revertido para a sociedade. Estamos com 37,2 bilhões de renúncia. Somente de novembro a abril foram 16 bilhões de renúncia. Então, essa questão do diesel, a gente fez da melhor forma possível que a lei poderia prever. Agora, isso nos dá 2 espaços de medidas para melhorar o campo geral de combustível. Em que sentido? O primeiro, novamente colocando a questão da conta de equalização, que tem que ser trabalhada e aprovar esse projeto o mais rápido possível. E a outra, o que vamos fazer com a gasolina, com o GLP e com o álcool, que acaba o congelamento em junho e estamos mais do que abertos. Vamos debater com o presidente do Senado até o início de junho, ele vai marcar a reunião e logo em seguida vamos puxar um CONFAZ. No final de junho, dia 30 de junho, já está marcado um CONFAZ para a gente ter uma definição total sobre gasolina, sobre álcool e sobre GLP. Um projeto aprovado hoje pela Comissão de Educação cria o Mês Nacional de Prevenção ao Suicídio, a ser realizado em setembro. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, 800 mil pessoas cometem suicídio por ano em todo o mundo. É a segunda maior causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos. E o Brasil ocupa a 8ª posição em número de suicídios, com aproximadamente 12 mil casos por ano. O autor da proposta, senador Eduardo Girão, lembra que o suicídio é um grave problema de saúde pública e propõe que no mês de setembro, que já conta com a campanha do Setembro Amarelo, sejam realizadas campanhas com informações sobre as formas de prevenção ao suicídio, promoção de palestras, eventos e atividades educativas e iluminação de prédios públicos com luzes de cor amarela. Essa tragédia, ela transcende, né, a pessoa que atenta com a própria vida, pelo desespero. Isso impacta na família, pelos amigos, por gerações. O projeto tem decisão terminativa na Comissão de Educação. Assim, se não houver recurso para votação em plenário, ele segue direto para a Câmara dos Deputados. Entre os projetos também aprovados hoje pela Comissão de Educação está o que declara o ex-presidente Tancredo Neves, patrono da redemocratização brasileira. O velho desafio: garantir o Brasil como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo e não deixar a população brasileira passar fome. Assunto em debate hoje na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Primeiro a falar, o diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, destacou o potencial do Brasil comparado a outros países quando se trata de produzir alimentos. A gente produz em um pouco mais de 51 milhões de hectares. A gente planta 64, 68 milhões de hectares de lavoura. O que significa isso? Nós produzimos na mesma terra 2 lavouras, 2 safras, né, dentro da mesma terra. Também, questão dos fertilizantes. Nós estamos descobrindo que nós temos reservas de fertilizantes dentro do próprio solo, à medida que somos eficientes no uso disso. E mais, no caso do milho, pode haver 3 safras por ano. E de feijão, 3 a 4 safras. Mas o fato é que milhões de brasileiros ainda passam fome, como aponta o Fundo para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Em 2020, a fome afetou 9% dos domicílios, o equivalente a 19 milhões de brasileiros. Essa proporção representa uma volta ao nível observado em 2004, um retrocesso de 15 anos em apenas 5. Tempestade perfeita para a segurança alimentar, resultado das mudanças climáticas, da pandemia, da Covid-19 e do aumento da inflação puxada pela pandemia e pelo aumento dos preços de gás e do petróleo devido à instabilidade causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. A gente olha para um país onde a gente sai do mapa da fome em 2014
e apenas 4 anos depois volta ao mapa da fome, em 2018, e dobra praticamente esse número em 2020, alguma coisa não está funcionando. Enquanto isso, a produção de alimentos cresce cada vez mais. Para este debatedor, o negócio da produção de alimentos no Brasil anda tão estranho e com alta de preços que, às vezes, a saída encontrada surpreende. A gente é obrigado a comprar o feijão preto da Argentina para conseguir manter os preços acessíveis para a distribuição do alimento. Que país é esse de continental que não consegue dar conta da produção de feijão para o seu próprio povo, que para a gente conseguir comprar um alimento para distribuir, tem que ir na Argentina, num país que não consome feijão preto, para a gente comprar. Mas com as exportações desses produtos, o Brasil consegue marcar muitos gols no jogo da economia? Não exatamente. A China, só com máscaras, no mesmo período, exportou mais do que nossas principais exportações do nosso agronegócio, que é o maior exportador do Brasil. Tem algo errado. Segundo Rodrigo Afonso, o Brasil deveria repensar a política de subsídios e prioridades. Ao contrário dos outros setores, o agronegócio conta com subsídios como nenhum outro. Em tributos, a contribuição do agronegócio é pífia. Foram 6 bilhões de reais arrecadados em 2019, enquanto atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria, só esse segmento arrecadou 13 bilhões, mais que o dobro. Se você olhar a área de educação, que era a área que deveria ser mais subsidiada nesse país, e a gente tem um déficit educacional gigantesco, só a área de educação pagou imposto, no mesmo período, 60 bilhões de reais. A Comissão Temporária Externa de Petrópolis aprovou hoje o relatório do senador Carlos Portinho com recomendações para minimizar os prejuízos causados pelas enchentes de fevereiro no município serrano do Rio de Janeiro e ainda com propostas para evitar que novas calamidades como essa aconteçam. O temporal que atingiu Petrópolis em fevereiro deste ano deixou um rastro de destruição no município. O grande volume de chuva causou deslizamento de encostas, enxurradas e alagamentos. O resultado, mais de 230 mortes, a economia do município debilitada e a comunidade traumatizada, no que se configurou como a maior tragédia da história da cidade serrana do Rio de Janeiro. 7 senadores foram escolhidos para compor a Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação de Petrópolis. A comissão criada no Senado para acompanhar de perto a situação e propor soluções visitou o município, se reuniu com autoridades locais e agora apresenta um relatório com encaminhamentos em 4 eixos: a prevenção de futuros deslizamentos, uma política habitacional para as áreas de risco, medidas de alívio psicológico à população e a identificação de recursos federais para aplicar na reconstrução da cidade. O relatório final apresenta 95 recomendações para reverter os estragos e reduzir os riscos de novos desastres. As sugestões são dirigidas à Prefeitura de Petrópolis, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, ao Governo Federal e outras instituições, além do próprio Poder Legislativo. As recomendações que o relatório faz a nós próprios, ou seja, ao Senado Federal, a gente possa, por lei, avançar com essas recomendações, regulando questões importantes como o aluguel social, regulando a compra assistida, a busca ativa, dentre tantas outras. Todas as propostas estão sendo colocadas aqui no relatório. O que depender do governo federal, obviamente nós temos uma possibilidade maior de dar agilidade, fazer com que se transforme em realidade. Fazer todos os esforços possíveis para que tudo que foi colocado dentro desse relatório realmente saia na prática e, consequentemente, os moradores de Petrópolis e das cidades ali vizinhas sejam os maiores beneficiados.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.